Harmonia, saúde e prosperidade para todos. O assunto de hoje é a transição que vivemos para a chamada Era de Aquário, baseada em evidências práticas. Não falaremos aqui sobre a questão do movimento de precessão do nosso planeta, que nos permite dividir a jornada da humanidade em eras astrológicas. Isso já é bem explicado por diversos estudiosos do tema. Apresentamos, brevemente, uma tabela com os resultados de cálculos para o início da Era de Aquário, segundo diversos astrólogos, com as devidas fontes. É possível perceber que não há consenso, devido a uma série de diferentes critérios utilizados, bem como em decorrência da complexidade do assunto. Porém, podemos fazer uma abordagem mais prática sobre a questão, apontando evidências de fatos com típicas características aquarianas ou marcadamente associáveis a Urano, o regente moderno de Aquário, que foi descoberto em 13 de março de 1781 por William Herschel. De antemão, podemos dizer que há evidências de que já estamos em transição para a Era de Aquário, até mesmo pelas datas mostradas na tabela, mesmo as mais distantes deste ano de 2021, porque mesmo que o ponto de 0 graus de Aquário ainda não tenha sido atingido, quando nos aproximamos de um ponto astrológico, já sentimos seus efeitos um pouco antes do momento exato. Além disso, considerando que uma era astrológica dure em torno de 2150 anos, usando-se esta escala macro, já perceberíamos a influência da era seguinte alguns séculos antes de seu início preciso. A isto chamamos de transição para a Era de Aquário. Dito isso, vamos às evidências práticas. De início, é fundamental comentar sobre o tipo de pensamento e inteligência caracteristicamente aquarianos. Não é algo binário e bem formatado, como o bem versus o mal, o certo e o errado, fortemente delimitados numa visão maniqueísta. Aquário é livre e vai além da formalidade, buscando soluções diferentes e que, não raras vezes, beiram a genialidade. Assim, podemos dizer que a inteligência de Aquário é multifacetada. Não bastam o preto e o branco, pois há muitos matizes entre eles. E no período em que elaboro este estudo, o ano de 2021, há uma quadratura muito expressiva e frequente no céu entre Saturno e Urano, que exemplificam o confronto entre o pensar binário e a inteligência aquariana, que vê a realidade por muitos ângulos diferentes. Bem, como o signo de Aquário pertence ao elemento ar, a racionalidade e a inteligência são pontos muito marcantes. Desta forma, há uma grande associação à tecnologia e à criatividade, que são intrínsecas à internet e às redes sociais. Aliás, é importante destacar que Aquário é fortemente associado aos contatos e troca de ideias. Desta forma, não é surpreendente que o Facebook e o YouTube tenham as datas de suas criações justamente no signo de Aquário, conforme colocado na tela. Quem vive hoje sem a internet? Portanto, temos nisto uma boa evidência de transição para a Era de Aquário. Outro testemunho desta transição é a diversidade de ideias expressas em grupos variados, com ideologias afins em cada coletividade, o que chamamos de tribos aquarianas. Isso aparece de forma bem explícita na internet, bem como o fenômeno do ativismo digital, onde essas pessoas e agrupamentos defendem suas causas ou pontos de vista. Já é perceptível que estamos caminhando para a inteligência artificial.
O que há algumas décadas era ficção científica, sobretudo na temática robôs e inteligência não humana, está em vias de realização. Aquário vem rompendo com estruturas e limites, trazendo uma nova realidade tecnológica que, em breve, estará no nosso cotidiano. Urano está associado à eletricidade e hoje esta energia é extremamente frequente na sociedade humana. O carro elétrico está em expansão por diversos países e já temos um protótipo de traje voador movido com eletricidade armazenada em baterias. Vem sendo desenvolvido o carro sem motorista por várias empresas pelo mundo. Tecnologia de ponta e tudo aquilo que é surpreendente ou inusitado são características aquarianas. Não podemos deixar de citar, nesse sentido, os aviões sem piloto e outras máquinas voadoras dirigidas remotamente. O elemento ar de Aquário em evidência. Quanto ao aspecto humanitário de Aquário, ele se apresenta em conexão com a ecologia, porque a visão maior é que o mundo em que vivemos e a sua natureza constituem o lar de todos nós. Assim, temas como a reciclagem tornam-se comuns durante este processo de formação de uma nova consciência. Nesse sentido, o uso de fontes de energia renováveis ganha forte relevo, com destaque para a energia solar e para o aproveitamento da força dos ventos, ou seja, da energia eólica. Neste caso, mais uma vez, vemos o elemento ar de Aquário ganhando expressividade. Também percebem-se movimentos em direção ao uso de veículos alternativos compartilhados, na intenção de evitar o esgotamento de recursos naturais, bem como reduzir a poluição ambiental. Uma outra característica central na onda aquariana é o lado contestador do signo, que, unido ao viés humanitário, tornam presentes as ações contra preconceitos diversos. Desde a década de 60, nos Estados Unidos, nota-se um forte ativismo contra preconceitos raciais, o que se estendeu ao longo do tempo a outros continentes e países. Mais recentemente, tem ganhado largas proporções os movimentos em favor dos direitos da população LGBTQI+. O signo de Aquário é inovador e revolucionário em essência. Por isso, nota-se neste período de transição entre eras que está em curso uma revolução alimentar. E isto está sendo reforçado nos últimos anos pelo trânsito de Urano pelo signo de Touro, que está associado à Terra e à natureza, dentre outros fatores. Por isso, nota-se a intensificação do uso de imagens de satélite na produção agropecuária, bem como a utilização de drones e outras tecnologias no meio agrícola. Em destaque, despontam a produção de leite por micro-organismos geneticamente modificados e a chamada carne de laboratório. Ainda aproveitando o fato de Urano em trânsito pelo signo de Touro, aponta-se fortes mudanças nas questões ligadas ao trabalho, um tema também taurino, sendo transformado pelo regente moderno de Aquário. Percebam a conexão da Covid-19, uma doença que vem pelo ar, promovendo o trabalho remoto, pela internet. E o tradicional comércio de rua vem sendo trocado pelo comércio eletrônico em boa margem. Não podemos esquecer as novas profissões, que causam surpresa ou espanto, características aquarianas, às mentalidades mais conservadoras. Dois bons exemplos são os influenciadores digitais e os gamers, os profissionais de jogos eletrônicos. A transição para Aquário, obviamente, será e já está sendo marcada
por intensas mudanças econômicas. Uma recente e relevante notícia que pode ter ficado despercebida do grande público foi um anúncio do G7 sobre acordo internacional para a taxação de empresas multinacionais. Embora estas empresas tenham grande poderio econômico e político, terão que ceder parte de seus lucros aos governos onde atuam, o que, em tese, seria um benefício às populações. Um fato icônico da transição para Aquário é o surgimento das moedas virtuais. Lembremos que, no passado, pagávamos nossas contas e produtos em dinheiro vivo. Depois, passamos a fazer pagamentos por meio de cheque, de cartão de crédito e por via eletrônica. Agora, o próprio dinheiro está se tornando virtual, ainda que a regulamentação das moedas virtuais esteja apenas em seu início. Na mitologia de Urano, ele é considerado o deus do céu, e, por isso, a abóbada celeste e tudo vinculado a ela, como a astrologia em si, bem como a exploração espacial, estão em associação ao regente moderno de Aquário. Há décadas assistimos aos avanços tecnológicos na direção de descobertas sobre o espaço sideral, viagens através dele e usos possíveis de seus recursos. Recentemente, pudemos assistir ao vivo pela TV a ida ao espaço pela primeira vez de uma nave apenas com componentes civis, isto é, sem a presença de militares. Também podemos destacar como se multiplicam, ultimamente, os projetos sobre viagem a Marte. Temos, portanto, mais um claro indício de transição para a era de Aquário, nesta nova fase da corrida espacial. Por isso, fechamos este estudo concluindo que há evidências suficientes para afirmarmos que a transição para Aquário está em pleno andamento. Porém, alertamos que há também aspectos sombrios para este signo. Assim, veremos também fatos turbulentos, já que a nossa humanidade ainda vibra em pensamentos e sentimentos terra a terra. Um abraço a todos.